mundo tem preconceitos, e aqui eu não tô falando de preconceitos, né, naquela visão negativa, mas preconcepções do mundo, da vida, todo mundo sabe. Mas, quando a gente tá falando sobre nós, psicólogas e psicólogos, como que isso fica? Como que é pra gente já ser uma pessoa que tem uma história de vida, que tem esses preconceitos? Oi, meu nome é Bianca Mayuma, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista, e hoje eu quero te fazer refletir sobre por que nós precisamos refletir sobre os nossos preconceitos. E dessa vez eu não tô falando sobre preconcepções, mas realmente o que envolve preconceitos. Vamos ver se faz sentido. Mas antes da gente focar nessa temática, vamos começar do básico, pensando sobre essa garrafa. Quando eu tava procurando uma garrafinha térmica para comprar, eu fiz várias pesquisas, fui buscando várias opiniões das pessoas, e cada pessoa ia trazendo uma percepção diferente da sua experiência com a garrafinha. No final, eu escolhi essa marca aqui, né, sem propagandas para a marca, mas eu escolhi essa marca aqui por conta de todos os feedbacks, tanto positivos quanto negativos, que eu recebi das diferentes marcas ali. Pode ser que uma pessoa, quando pegou essa garrafinha, falou, olha, e realmente aconteceu isso, ela é boa, ela é legal, ela não derruba água, mas, não sei, a hora de limpar ela tem algumas dificuldades. Enquanto outra pessoa já trazia assim, ela é até boa, mas o que mais focou pra mim foi porque ela é bonita, eu gostei muito da estética dela. Enquanto outra pessoa falava, eu escolhi ela, na verdade, pelo valor, porque comparado com os outros valores, essa daí tava mais conta. Então você percebe que cada pessoa vai ter o foco ali em uma coisa diferente da outra. Umas pessoas vão pensar na funcionalidade, outras na estética, outras pessoas vão pensar no valor. Tudo isso diz respeito à história de vida daquela pessoa. Só que aí, como eu sempre falo aqui, tem questões que perpassam muitas outras coisas que são sociais, que são estruturais, como os preconceitos em relação à raça, a gênero, a classe, enfim, todas as outras interseccionalidades. E aqui eu vou estar pensando mais em relação à nossa atuação como psicólogas e psicólogos, mas também, se você não é da área, vale a tua atenção para, se você está fazendo psicoterapia e está se sentindo confortável ou não pensar naquele local, e também para tua vida mesmo, porque assim, outro dia eu estava lendo uma pesquisa da própria Valesca Zanello, minha orientadora do mestrado, que ela fez com mulheres negras que estavam em processo de psicoterapia. E várias delas foram trazendo que, mesmo que de uma maneira, entre aspas, inconsciente, elas escolhiam profissionais ou que se assemelhavam com elas, ou que elas sentiam mais confiança. E aí, ao longo do relato delas, era bem interessante, assim, uma quebra até de estigmas que se tinha. Então, eu tô fazendo psicoterapia com uma mulher negra, mas ela acabou de falar uma coisa mega racista. Então, há uma quebra ali de expectativa, porque várias foram trazendo isso, assim. Poxa, muitas vezes eu olhava pra uma minha psicóloga branca e pensava, ela não vai me entender em relação a isso. Ela não vai perceber isso, então é melhor nem tocar no assunto. Já outras falaram, então eu achava que por conta da minha psicóloga ser uma mulher negra, consequentemente ela entenderia. E aí tiveram algumas que tiveram a experiência de falar que não foi bem isso. Então o que a gente tem que perceber aqui é que todos nós, nesse processo de autoconhecimento, que envolve psicologia, envolve psicoterapia, vamos estar sendo impactados ou não por esses preconceitos em relação a quem a gente vê, a quem a gente está atendendo ou a quem a gente está sendo atendido. E aí eu tô dando um exemplo sobre gênero e raça, né? Mas a gente pode estar pensando em tantos outros fatores que podem sim gerar um impacto positivo, que pode inclusive gerar mais laço, mais vínculo com aquele processo terapêutico, como também pode ter um impacto, vou dizer negativo, mas assim, na minha abordagem a gente escolheria disfuncional para psicoterapia, então falta de confiança, esconder certos aspectos pessoais. E aí eu trouxe aqui uma citação da Grada Quilomba. Para quem não conhece ela, eu adoro os livros dela, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ela tem esse livro maravilhoso, Memórias de Plantação. Ele é ótimo, tanto para quem é psicólogo como também para quem não é. Mas é contando muita jornada dela, é uma história pessoal, mas a partir da história pessoal, que foi o que motivou ela vai perpassando outras coisas, outros aspectos. E aí, em um momento, ela traz como os preconceitos, muitas vezes, eles operam como barreiras invisíveis, que não só moldam as nossas percepções, que eu falei para vocês da garfinha, mas também eles moldam as ações e reações que vamos ter diante desse contexto. E essas barreiras que são, entre aspas, invisíveis, podem fazer com que a gente deixe de ter uma escuta ativa e acolhedora em relação à pessoa que a gente está ali atendendo. E é muito importante a gente se atentar também que, como psicólogas, a gente não precisa estar vivenciando e ter vivenciado aquilo para conseguir acolher a demanda. Até porque muitas histórias não vão ser atendidas. E às vezes eu acho que tem esse julgamento de que você deveria ter vivido aquilo e que não acontece em outras áreas. Já sei,
Um bom exemplo, eu tenho fibromialgia. Quando eu vou atrás de uma médica, no caso da reumatologista, eu não vou perguntar pra ela, você tem fibromialgia, pra você entender o que eu tô falando? Não, eu espero, pressuponho que a pessoa vai entender o que eu estou trazendo, uma vez que ela é especialista, né? O mesmo se dá em relação à própria psicoterapia. Quando a gente vai até a psicoterapia, a gente espera que a pessoa compreenda, tenha um arcabouço teórico e prático pra conseguir acolher aquelas demandas que eu tô trazendo. Óbvio que vão ter demandas, uma aqui, outra ali, que a gente não vai ter arcabouço, a gente vai precisar encaminhar, etc. Mas engana-se quem acha que só a própria psicologia que a gente estudou na graduação basta. Porque se a gente for parar pra analisar, muitas vezes aquela psicologia, ela foi escrita e foi pensada a partir de uma perspectiva muito recortada. Porque é só a gente pensar em quem são os grandes teóricos da nossa abordagem. Homens brancos, europeus, ou americanos, e que tem uma busca, um olhar que acaba desconsiderando outros olhares. Eu acho que um bom exemplo de quem faz isso muito bem e consegue trazer essa perspectiva é a própria Silvia Federici, quando ela fala sobre, por exemplo, o quanto que Marx trouxe diversos insights importantes, mas que para ela ainda precisava ter um outro tipo de olhar. Ou seja, Marx, ele poderia até como homem trazer aquela perspectiva, mas por conta de todos os recortes da vida dele, ele não viu. E o mesmo se dá com a psicologia, que nem eu tô trazendo para vocês. Óbvio que a gente pode ter o acolhimento e ter uma escuta, ter um letramento de gênero e raça, mesmo não tendo passado por aquilo. Mas é importante que a gente tenha, sim, a intenção de ir atrás. Porque pode ser muito cômodo pra gente achar que, eu estudei de modo geral sobre o ser humano, todos somos iguais. Vê daquele discurso de democracia racial? Todo mundo é igual, tá tudo bem. E não, é importante a gente entender questões estruturais que vão impactar nessa lógica também de adoecimento psíquico. E vamos de mais um dado. De acordo com Santos e Schuckman, 2015, a formação da maioria dos psicólogos do Brasil ainda negligencia questões de raça e outras interseccionalidades. Ou seja, a nossa atuação ainda perpassa uma formação muito arcaica, sabe? Ali de blá 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 blá. E hoje em dia a gente tem muitos estudos atuais. Então, aqui também fica um espaço de sugestão, porque eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, como um convite, porque finalmente eu escolhi e eu decidi, bati o martelo, que a gente vai lançar, como se fosse meus grupos de estudos e clubes do livro que eu já estava lançando, mas dessa vez um curso para psicólogas, estudantes de psicologia, voltado para psicoterapia, com um olhar em relação à raça, gênero, então interseccionalidades. E aí vai ser um curso que a gente vai fazer em 4 encontros ao vivo, então vai ser participativo, bem em processo de aula e conversa também, uma aula expositiva, mas também dialógica, né? E eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer isso. Mas, para quem não puder, acredito que buscar leituras voltadas para isso, grupos de estudo, supervisão seja muito importante. Outro dia eu abri uma caixinha perguntando para as psicólogas se elas tiveram esse letramento durante a graduação. Mais de 85%, se não me engano, 86% para ser exato, das psicólogas que me seguem, sem psi.bianca, inclusive se você não me segue, me siga lá na @psi.bianca no Instagram e no TikTok. Mas voltando, falaram que infelizmente não tiveram esse letramento durante a graduação. Ou seja, muitas falaram que tiveram que correr atrás por conta própria. E é óbvio que dentro da graduação a gente não vai encerrar, a gente não vai esgotar todo o conhecimento e a gente sempre vai estar buscando isso fora dela, né? Mas eu achei muito simbólico como o nosso país, que ele tem tantas estruturas sendo postas assim, racistas, patriarcais, a gente não estude, né? Quando a gente fala sobre seres humanos e estuda sobre a psique e etc, nos colocamos nesse lugar de nosso estudo sobre a mente, a alma humana, porque a gente não tá entendendo essas estruturas sociais que estão gerando tanto impacto, né? Além disso, eu perguntei para as psicólogas como que elas foram atrás disso. Então, muitas falaram isso. Em espaços coletivos com outras psicólogas de grupo de estudo, supervisão, clubes de leitura, mas também a partir de uma busca muito solitária disso. E eu acho que isso é muito simbólico também da nossa profissão, né? Da gente ver essa solidão, de ter que estudar, de se aprofundar e correr atrás, cada um por si. E eu acredito muito nessa leitura coletiva, acredito muito nesse estudo coletivo, então por isso também a ideia do curso. Mas, enfim, aqui não é pra gente fazer o jabá do curso que ainda nem lancei. Mas se você tiver interesse, me siga lá nas redes sociais que a gente vai estar falando sobre isso. Voltando. Toda essa ideia de trazer esse vídeo, na verdade, foi porque eu tô dando uma matéria na UNB, na graduação, e a matéria é Psicologia da Personalidade. E hoje que eu falei isso em outros vídeos, mas todas as vezes a gente acaba passando e parando em, cara, a personalidade da pessoa, o jeito da pessoa,
pessoa, né, o meu jeitinho, ele vem de muitos outros fatores que não só biológicos, mas também sociais. E é importante a gente entender, quando a gente está falando sobre essas questões sociais, é que sim, pode haver mudança, a gente gera mudança. Mas, a partir do momento que a gente é educada, subjetivada, diante de uma estrutura racista, patriarcal, misógina, enfim, tantas coisas, a gente acaba tendo uma visão de mundo muito estruturada. E às vezes é difícil tirar essa rigidez que a gente tem sobre a visão do mundo e como a gente sente as emoções, como a gente lida com as emoções de um dia pro outro. E eu acho que tem um perigo muito grande com a ideia agora neoliberal de tipo assim, eu vou pra psicoterapia e eu mudo tudo, eu vou lá e vou sair desconstruída. Aquilo que eu já falei pra vocês, quando a gente desconstrói, tem um vídeo sobre isso, se a gente desconstruir uma coisa e construir algo em cima, cara, a gente não consegue desconstruir algo que tá sendo feito há décadas, décadas e décadas. Mas a gente consegue talvez ter um olhar mais apurado para aquele fenômeno, para aquela situação. E aí eu tô falando aqui tanto para psicólogas, mas também para quem não é psicólogo. Então, se você não é estudante de psicologia, não é psicólogo e tá percebendo que, por exemplo, eu não me sinto à vontade para falar sobre quem eu sou aqui em relação à raça, falar sobre gênero, falar quais são os meus desafios aqui. Conversa isso primeiro com a pessoa que tá te atendendo, vê se há abertura para isso, porque às vezes a gente nem tenta por medo de não ser compreendido. Por uma época eu era atendida por um homem. Muitas vezes eu me sentia... Isso mesmo com letramento de gênero, tá? Eu não me sentia tão confortável, por exemplo, pra falar sobre os meus desafios durante a TPM. E não porque ele nunca demonstrou abertura, mas eu falava assim, ele não vai entender sobre isso. E às vezes eu podia ter aberto essa oportunidade e não abrir, né? Mas eu tinha essa preconcepção. E também, se a pessoa não mostrou abertura, eu acho muito válido repensar o processo de psicoterapia, assim. Porque, de fato, esses fatores vão impactar no jeito que a gente vive a vida, assim. É isso, não tem como eu falar pra uma mulher que muitas vezes as demandas de mulheres, quando vão pra psicoterapia, hoje eu atendo só mulheres, é voltada pra autoestima, é voltada pra relacionamentos amorosos, é voltada pra questão de maternidade. Como que eu vou tirar a parte de gênero, a parte social, estrutural de tudo isso e falar, não, isso não existe. Gente, isso é tão individual, você é a única no mundo. Não, eu acho que é até importante pra esse senso de humanidade compartilhada, de, cara, tá todo mundo passando por isso, como que a gente pode olhar pra isso e se enxergar naquela outra pessoa, conseguir gerar mudança. Da mesma forma, quando a gente, por exemplo, tem que atender casais. Tem uma autora, inclusive da minha abordagem sistêmica, que ela traz como seria, ela faz uma metáfora. Não falar de sexismo dentro de terapia de casal é como se a gente tivesse mudando as cadeiras do convés do Titanic. Ou seja, vai afundar aquele barco. Não adianta fazer mudanças assim, por que a gente não conversa sobre isso? Vamos girar com a mão assim, se a gente não entende que tem algo pré-concebido, aquela relação, algo estruturante. Então, eu acho que é importante a gente ter essa percepção e não só isso, não só também ficar, eu li um artigo e tá bom o suficiente, eu sei bastante e saiu só citando, sabe? Sou antirracista, sou feminista, sou levantar as bandeiras e não saber, né, como atender, como gerar mudança na prática. E aí eu acho que é importante também a gente ir contra um dos principais preceitos da psicologia, que cada dia que a gente fala, né, vem sendo quebrado, mas que Paulo Freire, lá em 1996, ano que eu nasci, já falava, não há neutralidade na educação, não há neutralidade também dentro da psicologia, e a gente precisa entender isso. A psicoterapia também pode ser um ato político muito importante durante esse processo de mudança da realidade que a gente está querendo construir, dessa sociedade com mais equidade e com mais respeito e representatividade. Então aqui fica o meu convite para pensarmos sobre isso. Se você é estudante de psicologia ou psicóloga, ficar atento às minhas redes sociais, porque vai vir um curso sobre isso. Mas também pra gente poder fomentar, tanto nesse espaço aqui que eu gosto de falar, mas também em tantos outros. E se você chegou até aqui, aproveitei para compartilhar, se inscrever, curtir, comentar, vai fazer toda a diferença. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.